E então, meninas, a gente sabe que todo o processo educacional ele ocorre por meio de experiências acompanhadas de afeto, emoções e sentimentos. Eu sei que vocês já trouxeram um pouquinho disso tudo aí na fala de vocês, mas vocês poderiam estar reforçando um pouquinho mais, dizendo, nesse período de pandemia, é possível a gente trazer essas experiências, né, acompanhadas do afeto, das emoções e dos sentimentos? Aí fique à vontade aí para estar falando um pouquinho sobre. É sim. Nesse tempo de pandemia, é onde a gente está, a carência de afeto está maior, de proximidade, né? Como eu te disse, é um cativar. Eu não consigo ensinar, eu não consigo trazer esse aluno para essa metodologia de ensino se antes, né, requeria a afetividade, o cativar o aluno, aquela conquista diária, hoje mais ainda, porque nós estamos distantes dele, não tem aquele toque, não tem um abraço, não tem aquele senta aqui, deixa eu pegar na tua mão, aquele olhar. Então, é algo que você tem que transmitir virtualmente. São realidades diferentes, como a Bia falou, né? São realidades que as pessoas não têm as mesmas ferramentas, não têm a mesma disponibilidade. Então, toda essa variação, isso muda para a criança. Então, as deficiências, eu digo até assim, nessa época que nós estamos vivendo agora, tem os alunos que têm deficiência, mas nessas cidades são todos os alunos estão tendo necessidade. Todos eles estão precisando de nossa ajuda de uma forma ou de outra. É porque a situação mudou, a realidade mudou. A gente tem aluno que o ônibus ia buscar na porta de casa e trazia para a escola. Hoje esse aluno e tinha merenda, tinha todo o acompanhamento, hoje ele não tem mais. A gente está vendo uma situação financeira também se agravando nas famílias, então uma situação triste também, não é só é na educação, é na política, é na economia, nós estamos num momento de crise. E isso interfere nas famílias, interfere no relacionamento das famílias entre si, gera um estresse. A gente está vendo os pais mais cansados, as crianças que têm deficiência mais agitadas, eles têm reclamado muito disso. Essa questão de estar em casa, né? Fica um pouco ociosa, então ficam mais hiperativos, ficam mais agitados. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter dessa afetividade. É pai que está presente em casa, mas está presente e ser presente. Aproveitar mais esse momento com os filhos. Né? Cuidar mais, estar mais perto, acompanhar, estabelecer essa rotina como o Bia falou, tem o horário de fazer sua tarefa. Embora às vezes um pai não tenha tempo, muda a rotina dele por conta do trabalho, porque nós estamos dependendo dos pais, não para ensinar, mas para que os pais deem esse suporte. Ele que fica junto, ele que diz, olha, é hora de sentar. Então, prepara um cantinho da casa, uma cadeira, ó, aqui está mais silencioso. Fica aqui, senta aqui para você fazer a tua tarefa. Ah, mas eu estou cansado. Não, mas senta um pouquinho. Tem aqueles que têm mais dificuldade de passar tanto tempo, então divide essa tarefa. Faz uma parte agora, não, então você lancha, faz isso aqui, daqui a pouco você vai continuar. Mas sempre que ele siga uma rotina, porque quando voltarmos, ele vai precisar dessa rotina e se habituar. E essa rotina, ela é educativa não apenas para o ensino em si, mas para toda a vida. Todos precisam dessa rotina em casa. A família precisa, porque senão vira aquela bagunça familiar também. Ah, não tem mais hora para comer, está no momento de pandemia, não tem hora para comer, não tem hora para estudar, depois faz a tarefa e vai acumulando a tarefa atrasada. Então, tá difícil, mas se a gente começar a disciplinar, né, vamos diminuir as queixas e vamos ver as possibilidades. O que eu posso fazer nesse momento de pandemia? O que eu posso fazer? Poxa, eu estou vendo que meu filho tem essa necessidade, como eu posso ajudar? Vocês, pais, não se acomodem, não se intimidem de pedir ajuda. Tem que pedir ajuda sim, professor, isso aqui eu estou tendo dificuldade nisso. Porque às vezes essa dificuldade, a dor de vocês, não está chegando para o professor. Simplesmente não faz a tarefa, diz, ah, não, não vou fazer, não está fazendo e pronto. Mas vem, procura, o professor também vai atrás de saber por que não está tendo banda evolutiva. Por que não está acontecendo isso? Qual a tua dificuldade, pai? Qual a tua dificuldade, mãe? Vamos ver como a gente pode ajudar. A gente não pode, de maneira nenhuma, cruzar os braços e só reclamar, não, tá, nós estamos pandemia, tá assim, tá difícil, tá. Mas agora vamos ver as possibilidades, o que eu posso fazer para melhorar?
O que eu posso fazer para que essa criança evolua? Não é parando que ela vai evoluir. Então, estabelecer a rotina, o local para a criança fazer a tarefa onde ela se sinta mais à vontade. Tem a hora dela que a criança quer brincar, vamos estabelecer um horário. Você vai brincar, mas você brinca a partir disso aqui, quando você terminar a tarefinha. Nós temos as crianças que têm as birras e na hora vai dizer, mas agora eu não faço, mas agora eu não quero. Então, a gente tem que se posicionar. Não, agora você vai fazer essa tarefa. Quando você concluir, você vai fazer isso aqui. Aquela disciplina necessária que vai educar, que vai facilitar para vocês pais. Que eu sei que o trabalho em casa aumentou e muito para os pais. Esse momento que as crianças, que os alunos, em especial esses com deficiência, estavam na escola, estavam tendo o acompanhamento. Não aquele acompanhamento necessário ainda, como eu já citei, mas estava com o professor, estava com os colegas interagindo, estava se socializando, e agora essa criança está ansiosa. Qual a diversão dessas crianças hoje no tempo de pandemia? Uma TV. Então, é filme, termina um filme, outro filme, um programa no YouTube, só a TV. Então, a gente precisa organizar para que elas interajam. Interajam com os colegas, conversem. Se tem aquele primo que pode brincar, coloca para brincar com esse primo. Nós não podemos perder a afetividade nesse tempo de pandemia, porque senão nós vamos ficar robôs. Sabe? É tudo, tudo assim de contato virtual, e não pode desse jeito. Então, vamos tentar, mesmo que seja um virtual, vamos transmitir amor para a criança. Oh, que bom, joga beijo. Ou um beijo, meu amor, que você fez a tarefa, tia está com saudade de você. Mostra a afetividade, demonstra a afetividade para a criança. Não é só você chegar e passar um conteúdo, ah, você fez a tarefinha, muito bem. Olha, meu amor, você fez, você sabe o nome da criança? Fala o nome da criança. Oi, mãe, você tá aí? Você ajudou? Mãe, que bom. Mãe, deixa eu ver seu rostinho também, mãe, que bom. Faz a família se sentir presente nesse momento. É um momento de fortalecer os elos. E Bia colocou muito bem aí que o ensino não vai mais ser o mesmo. Né? Quando voltarmos, antes a gente não usava essas ferramentas que a gente tem da tecnologia. Pelo menos eu estou citando pela minha região. E hoje a gente está vendo que ela é um acessório, ela não é o essencial. O que nós precisamos é da sala de aula. Mas essas ferramentas, ela é um acessório indispensável hoje para nós, que vai nos ajudar. Então, nós vamos agregar isso. Quando nós voltarmos, nós vamos ter um ensino presencial, mas agregado a isso, nós vamos ter o uso das tecnologias para nos ajudar, para favorecer esse contato, esse relacionamento pai e mãe. Grupos no WhatsApp, onde a gente vai interagir com os alunos. Ah, não fez a tarefa, não fez por isso, está precisando de ajuda. Os pais precisam sentir essa proximidade com a gente. Não ter medo de chegar e de dizer, olha, eu estou assim, eu estou com essa dificuldade. Ética, ética acima de tudo. Nós estamos num momento que a ética tem que ser em qualquer lugar, ela é cabível, ela é necessária e ela é urgente. Então, ética. Se tem alguma criança que está com uma dificuldade em algo, vai lá no privado e conversa. Vai lá no privado e tenta resolver. Mas vamos tentar passar positividade, acolhimento para os pais. Os pais estão precisando da nossa acolhida. Se nós abrirmos as mãos, se nós deixarmos para lá, eles vão sair também. Os pais vão sair junto, porque eles vão achar que não vale a pena, que o ensino não vale a pena, que os filhos não vão aprender. Aprende, é gradativo, é devagar, mas aprende, mas evolui. Nada, nenhum momento, mesmo no ensino remoto, nenhum momento é em vão. Aquilo que ele aprende que parece pequeno é grandioso para a vida dele. É a socialização, é a interação, é a leitura do mundo, a forma de interagir, é a forma de se relacionar com a família, de se comportar em determinadas situações. Então, junto com isso, vai vir um aprendizado de leitura, de escrita, né, de aprender a fazer as contagens, de raciocínio lógico, tudo isso vem agregado, mas vem junto na leitura de mundo, na interação, nas relações. Então, a afetividade, família e escola, ela é necessária. E nesse tempo de pandemia, ela não é impossível, pelo contrário, eu vi que ela está mais, os pais se aproximaram mais a partir desses grupos, dessas relações virtuais. Antes eram pais que não podiam ir às reuniões, que não podiam conversar, não tenho tempo. Eu estou falando mais da realidade da minha cidade, não posso por isso. E hoje, rapidinho, manda um áudio. Às vezes o pai não posso, manda só uma mensagem. Você responde com um áudio, ele escuta a tua voz. Quando ele escuta a tua voz falando, ele já é, de certa forma, convidado a mandar um áudio também, a responder diferente.
sabe? Manda uma carinha, um coraçãozinho, nada de uma frase seca, teu filho não mandou atividade, mãezinha, teu filho não mandou atividade, mas ele vai mandar. Qual a dificuldade? Por que ele não mandou? O que ele está precisando de ajuda? Está precisando de um reforço, alguma coisa? Então, vamos ser essa ajuda, essa luz, né? Essa luz para os pais. Eles estão sendo nossa luz lá na casa, do lado, juntinho, cobrando. A gente passa o conteúdo e eles estão lá estimulando, incentivando. Se não fossem eles, nós não conseguiríamos. Palma para os pais, palma para os professores e palma para os nossos alunos que estão empenhados. Eu sei que tudo vai dar certo. Verdade, a afetividade é muito importante para cativar família e crianças, e muito ética. É um dos caminhos para o sucesso do ensino online. É, é o que você veio trazendo, ela concordando com você, né, Alcinete, falando sobre essa questão da afetividade e dessa parceria, né, junto com a família. E é lógico que respeitar, a gente não pode expor também a dificuldade de uma criança durante a aula, a lei virtual, né? A gente precisa saber como, em que momento está colocando chamar a atenção de uma criança, né? Independente da necessidade que o aluno está tendo naquele momento. Então, é muito importante, sim, a gente respeitar cada um. E, nossa, como vocês foram trazendo aí várias situações, várias ações, onde tanto o profissional do AE como o profissional, né, do ensino comum pode estar colocando em prática, né? Achei muito importante mesmo essas colocações e, principalmente, a questão da afetividade, porque eu imagino que muitos professores estão imaginando, né? Estão pensando, nossa, já estamos um ano, né, com ensino remoto, um ano que alguns municípios deram continuidade logo depois da pandemia, outros ainda demoraram um tempinho para começar a aula, né, de forma remota. E aí eles pensam, né, está tudo atrasado, os alunos perderam já muitos conteúdos e muitas vezes vêm para a aula apenas com aquela preocupação de dar conta do conteúdo para que, quando terminar o ano, o aluno saiba, entenda um pouquinho sobre aqueles conteúdos que estava programado para o ano letivo. Mas será que a gente precisa mesmo ter essa preocupação toda com os conteúdos e não ter um tempinho para essa interação, para essa afetividade, né? Demonstrando essa afetividade com os alunos e com as famílias, como você falou, mãe, você está aí, coloca esse rostinho também, né? Então, será que a gente precisa mesmo se preocupar apenas só com os conteúdos e deixando isso de lado? Eu acho que é muito importante que a gente reserve um tempo, ou que no decorrer, né? Não precisa ser agora é o momento de conversar e agora é o momento de conteúdo, mas no decorrer mesmo das aulas, o professor tenha essa consciência e essa responsabilidade mesmo de manter a sua aula de forma mais atrativa, né? De chamar atenção, com a maneira de expor, com as atividades solicitadas e mesmo com a afetividade, porque a gente sabe que quando o professor traz assim, do seu jeito, esse carinho, essa atenção, quando dá atenção para o aluno, para todos os alunos, consequentemente os alunos vão reconhecer, né, essa forma do professor. Eles percebem muito aquele professor que não dá um oi direito, que não dá um bom dia, que não interage com ele no decorrer da aula. É isso mesmo? Val, deixa só eu complementar um detalhe aqui. Sim. Vocês falaram com relação à afetividade e você agora abordou um aspecto importante, que é a questão da aprendizagem significativa. O que é a afetividade? A afetividade é aquilo que nos afeta. E nesse momento nós precisamos de vinculações positivas, de afetos positivos, para que os meninos mantenham, se já têm, ou possam ressignificar e reconstruir, numa nova perspectiva, uma vinculação positiva com a aprendizagem. Então, a gente sabe que as crianças e os adolescentes que vêm de um processo de inclusão escolar, por melhor intencionado que seja o professor, a gente sabe que a gente vem de um sistema que não favorece, essas crianças muitas vezes passam por experiências negativas, experiências de exclusão, experiências de preconceito, até com relação a pares no próprio ambiente de sala de aula, o preconceito que permeia a sociedade
ainda é muito grande em relação às pessoas com deficiência. Então, é muito fácil construir um vínculo negativo com a aprendizagem formal, com a aprendizagem no ambiente escolar, no ambiente educativo. E é muito difícil desconstruir isso, né? Quando a criança passa por um processo de inclusão, onde há uma atenção desde o início a esses aspectos, onde existe uma cultura inclusiva sendo trabalhada na escola desde o início, onde existe uma preocupação em envolver todos os entes educativos, do porteiro ao diretor, onde existe um trabalho de conscientização de todas as famílias, de toda a comunidade escolar, para que desde cedo compreendam que ser diferente é algo normal, a criança cresce tendo a percepção de si e da sua diferença, da questão da deficiência, como um detalhe da sua individualidade, que merece atenção sim, que demanda atenção sim, que vai demandar dos professores um trabalho mais específico e mais individualizado, mas que é uma característica do indivíduo, não tem nada demais, não tem nenhum problema em ter a deficiência, né? Mas quando as crianças passam, a maioria das nossas crianças e adolescentes passam por isso, boa noite, passam por isso, por essa questão de já vir com uma experiência de afeto negativa, uma experiência de envolvimento profundo, negativa com essa aprendizagem formal, é muito mais difícil a gente reconstruir, mas é possível. E dentro dessa perspectiva do ensino remoto, o que a gente tem percebido é muito que, apesar da gente não ter o contato físico, as expressões físicas de afeto, a gente tem a afetividade permeando todo o processo como uma condição à manutenção do processo de aprendizagem. Então, você precisa, sim, ter um olhar, uma atenção àquele menino que não está se colocando, ter uma atenção àquela criança ou aquele adolescente que não quer fazer. Eu tenho uma aluna que ela faz assim, Pro, é obrigado a fazer? Eu não estou querendo fazer agora, não. Né? E aí, tudo bem. Se você quiser conversar comigo no privado, a gente conversa. Mas se não é o seu momento, eu respeito. A gente tem até tal dia para vocês me darem essa devolutiva. Eu vou continuar por aqui. Então, a gente é o que eu chamo de presença presente. A gente é a presença, mesmo no virtual, e a gente é presente no sentido de que a gente está ali, e que a gente é um presente, no sentido de que a gente se doa para esses indivíduos. Então, a gente precisa manter essa vinculação. E aí a gente busca no privado, e a gente conversa e busca saber o que aconteceu. Orienta essa família e tenta construir com essa família uma percepção do que está se passando com esse aluno. Ah, Pro, ele está nervoso, ele está agitado, ele não quer fazer. Por esses dias, um aluno meu me disse uma coisa linda. Ele não estava bem, não queria fazer as propostas da escola comum. E aí a mãe procurou a gente, disse, não, pedi autorização para entrar em contato com ele no privado. Disse a ela, pergunte a ele se ele quer conversar comigo, se ele aceita conversar comigo neste momento. Porque no momento que o menino está desorganizado emocionalmente, também não adianta a gente insistir. A gente não pode invadir o momento daquele indivíduo em que ele não tem condições de externar para a gente de uma forma racional, raciocinada, de uma forma tranquila, e existe o envolvimento emocional, existe o vínculo professor e aluno. Ele não quer me ferir, ele não quer ser grosseiro, mas se ele não está bem, é melhor que eu pergunte a ele, você quer conversar? Né? E aí a mãe disse, vou perguntar, Pro. Depois ele mandou um áudio para mim. Eu aceito falar com vocês, então vamos falar. Então a gente conversou e ele me explicou o que estava acontecendo. E eu estou relatando isso aqui para vocês, sempre, claro, numa perspectiva de preservar nomes e lugares e pessoas, mas porque isso é uma coisa que ajuda a gente a ampliar o nosso olhar sobre o indivíduo e sobre a deficiência. E se eu soube que você não está bem, você quer conversar sobre isso? Está um pouco chato de assistir às aulas, está difícil de fazer atividade, às vezes é chato mesmo. Não, Pro. Eu estava assistindo e a Pro apagou. Eu estava copiando e a Pro apagou. Eu não consegui copiar. Ele falou do jeitinho dele. E aí que a gente vê o quê? Ele tem o desejo de aprender, ele tem o desejo de participar, mas a aula era pela TV. Então, pela TV, aí fica a marca da deficiência intelectual. Aqui nós estamos interagindo, mas pela TV, a professora que está lá naquela aula gravada, que está falando para todos, ela não tem como saber que eu, um aluno com deficiência, não tenho condição de copiar naquele mesmo tempo. E aquilo ali deixou ele nervoso. Aí eu fui explicar para ele que a professora também era difícil, que ela estava aprendendo, mas que pela TV é diferente da gente conversando assim, numa chamada, da gente fazendo, explicando como é que vai fazer a atividade. É diferente de um vídeo. Se você estivesse copiando o que a Probia está falando, você ia fazer o quê?
Se não desse tempo de copiar, não ia pausar, não ia dar pause, mas na televisão não dá pause. E aí? Será que é culpa da professora? Aí a gente foi conversando para fazê-lo entender que aquilo ia acontecer outras vezes e que não era para ele abandonar as aulas, porque as aulas são para todos, que ele ia fazer no tempo dele, do jeito dele. E se a professora passasse, ele ia continuar assistindo a aula e ele fez até ali e estava tudo bem. Então, assim, a gente precisa ter essa vinculação afetiva que ajuda o menino também a estabelecer uma vinculação afetiva com a aprendizagem, né? Então, nesse momento, eu acho que os afetos estão ainda mais estreitados, por incrível que pareça, porque nós somos, muitas vezes, tudo que eles têm, o que mantém os nossos alunos e as nossas famílias vinculados ao processo de aprendizagem.